Oi pessoal, bom dia. Tá começando mais uma aula de geografia e hoje a gente não vai fazer chamada de vídeo porque eu tinha esquecido. Eu coloquei, avisei vocês no grupo, mas eu tinha esquecido que eu tenho uma consulta médica. E aí não vai dar pra gente fazer chamada de vídeo, mas eu tô gravando essa aula, vai ficar aqui salvo pra gente, pra vocês assistirem, tá bom? E olha só, peguem o livro de vocês na página 92. Continuação do capítulo 6. Hoje a gente vai falar sobre a reação à dominação soviética no leste europeu. Alguns países, eles não aceitaram muito bem a dominação. Vocês lembram que a gente falou na aula passada que o leste europeu é uma região, a região mais pobre da Europa, né? Uma região cheia de conflitos étnicos, de conflitos territoriais, religiosos. Isso vem desde a Primeira Guerra Mundial e vai até agora, né? Até hoje em dia ainda existem muitos conflitos lá naquela região do leste europeu. E aí o que é que acontece? Ocorre uma reação ao regime comunista ser instalado nesses países. Só que eles instalam o regime comunista pelo Pacto de Varsóvia, que foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque eles estavam querendo se reerguer, precisavam de dinheiro para reerguer os seus países. E aí entram no Pacto de Varsóvia, que foi estabelecido pela União Soviética. Porque até então eles estavam ali à mercê, porque o plano Marshall dos Estados Unidos, da OTAN, só ajudou ali os países da OTAN, a França, a Inglaterra, a Itália, a Alemanha, as queridinhas deles. E os países do leste europeu ficaram de lado. E aí acabaram se unindo à União Soviética, como foi que a gente viu na aula passada. Vocês lembram que eles foram unidos à União Soviética e isso até hoje marca o território do leste europeu. E hoje a gente vai falar sobre a reação de alguns países em relação a essa dominação comunista soviética, tá bom? Olha só, na página 92 aí eu fiz um resuminho aqui para vocês. A gente tem falando aí sobre a população, que ela sempre, a população sempre foi contra a inserção do socialismo na Europa Oriental. A Europa Oriental é qual? É o leste europeu, porque a parte de cá é a Europa Ocidental, que a gente vai ver no mapazinho aí, que a gente já viu no mapa da aula passada. E aí eles sempre foram contra a Europa Ocidental, sempre foi contra a Europa Oriental, que é o leste europeu, ser dominado pelos socialistas, porque a Europa Ocidental ela é capitalista, né? Ela era também naquela época em que os países foram dominados, pós Segunda Guerra Mundial. Aí tentando várias vezes impedir a invasão e fortalecimento da doutrina comunista lá nos países do leste europeu. Os países demonstraram uma resistência à dominação, foi a Hungria, a Tchecoslováquia e a Polônia. Foi os países que mais resistiram à dominação soviética, tá certo? E aí a gente vê aqui o mapa, com a minha fotinho aqui. Tô amando esse aplicativo aqui. E aí a gente vê aqui um mapa. Olha só que a gente viu na aula passada. Esse mapa a gente viu na aula passada, esse mesmo mapa que mostra aqui a Rússia, né? Moscou, a capital da Rússia, esses países lá do leste europeu. Alemanha, Polônia, a Alemanha, vocês lembram que foi só uma parte da Alemanha que foi a parte oriental da Alemanha, que a Alemanha ficou dividida na Guerra Fria, a parte oriental ficou socialista. Pronto, essa parte aí que faz parte. Aí vem a Polônia, a Romênia, a Hungria, a Áustria, a Eslovênia, a República Tcheca, a Eslováquia, que era Tchecoslováquia, e aí se separa só após a Segunda Guerra Mundial, com os conflitos. E aí a gente vê a Ucrânia, a Turquia, Lituânia, Estônia, Letônia, todos esses países ali do leste europeu, eles são países que foram dominados pelo comunismo. E olha só, veja um fator importante que a gente precisa ressaltar aqui quando a gente vai estudar o leste europeu. Eles estão em uma posição estratégica. Por que uma posição estratégica? Porque faz divisão, eles se dividem aqui. Deixa eu mudar a corzinha que eu gosto de uma cor mais viva. Aí eles se dividem
Aqui, o leste europeu é uma região de passagem. Por que é uma região de passagem? Porque é a região que vai passar aqui da Ásia. A Ásia fica aqui, tá certo? E a Europa Ocidental fica aqui. Aí o que acontece? Essa região do leste europeu é uma região de passagem, passagem das pessoas que vêm da Ásia para a Europa Ocidental e da Europa Ocidental para a Ásia. Então essa região sempre foi uma região de disputas, uma região que era disputada estrategicamente. As rotas comerciais, uma rota de domínio. Então sempre foi muito disputada. E aí a Rússia entra aqui no meio. Oi, Rússia querida. Entra aqui no meio e vai avançar, vai dominar isso aí tudo. Porque ocorre a expansão do comunismo. E aí, por isso que a Europa Ocidental não queria a expansão do comunismo nessa área. Porque é uma área estratégica, uma área que a Europa queria o domínio. Conta desse ponto, tá central, ela faz divisão ali com a Rússia, com a Ásia, com a Europa Ocidental. Então, essa área é muito importante e continua sendo até os dias de hoje importantíssima para a Europa e para a Ásia, principalmente. Aí, deixa eu voltar aqui e fechar esse lápis. Aí, vem aqui as três que a gente falou que tiveram mais conflitos. Foi a Hungria, a Tchecoslováquia e a Polônia. A gente vai falar primeiro da Hungria, tá certo? A gente vai notar que a Hungria, o que é que acontece com ela? Acontece que a Hungria... Deixa eu fechar, porque fica aparecendo essa coisa aqui na tela, não tem nada não. A Hungria, ela vai ser uma das pioneiras dos conflitos, porque ela vai ter o primeiro conflito com o surgimento desse Ayhanji, que é uma revolução húngara. E essa revolução húngara em 1956, tem aí no livro de vocês, tá bom? Ela busca a democratização do regime comunista. Eles querem que o regime comunista seja mais democrático. Por quê? Porque aquele regime comunista era mão de ferro, era stalinista. O Stalin que comandava, que vocês vão ver aí, vão pesquisar. O Stalin que comandava era um regime autoritário, um regime mãos de ferro, que a gente fala, tá bom? E aí ocorre esse movimento chamado de Ayhanage. Aí eles querem a democratização, mas aí são detidos pelas tropas do Stalin. Aí o que é que acontece também? Acontece também após a revolução, que seria essa revolução húngara, a priorização dos bens de consumo, maior autonomia nas empresas estatais, liberdade dos camponeses e comercialização das safras. Isso daí depois, viu, de que as tropas derrotaram os revoltosos. E aí já acontece muito depois essa questão da mudança do comunismo. E em 1989 ocorre o pluralismo partidário. Ocorre que surgem vários partidos, não só o comunista, porque antes só tinha o comunista, né? E aí, não só o comunista, surgem vários partidos lá na Hungria. E ocorre o que nós chamamos de democracia. E surge a República da Hungria, que atual país, né? Então, isso acaba em 1989. E vocês lembram que é o ano de 1989 muito marcante para o fim da Guerra Fria, quando cai o Muro de Berlim. Aí, em 1991, a República Socialista Soviética acaba, até porque várias das suas repúblicas estavam debandando, como a Hungria, né? Aí, olha aqui a Tchecoslováquia, um dos mais conflitantes do leste europeu. A Tchecoslováquia é muito conhecida, né? Inclusive o Brasil ganhou dela em uma das finais aí da Copa não sei de quando. E aí, depois ela se separa, né? Mas aí a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas aí, uma das revoluções muito conhecidas no mundo todo é a Primavera Praga, que ocorreu lá na Tchecoslováquia, e aí foi em 1968, foi um forte movimento buscando a democratização.
Foi interrompido, foi. Eu fiz, tá? Acho que eu tava dormindo quando eu fiz esse. Foi interrompido violentamente, tá certo? Não é violentamente, não. Violentamente pelos tanques do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia vai mais uma vez. Vocês lembram que o Pacto de Varsóvia foi o pacto que a União Soviética fez com essas repúblicas, com esses países do leste europeu, para auxiliarem eles? Pronto, esse pacto aí. Eles iam se fortalecer, né? E aí ocorre que eles queriam a democratização, né? O pessoal lá da Tchecoslováquia, e aí eles são reprimidos violentamente pelas tropas do Pacto de Varsóvia, do Stalin, né? Na verdade. E aí a gente vê aqui a Carta de 47. A Carta de 47, que os intelectuais protestaram contra a repressão e exigiram mais respeito aos direitos humanos, mais uma vez interrompido de maneira violenta. Então vocês veem que era um regime autoritário, era um regime comunista, mas era um regime de mãos de ferro. E aí a gente vê aqui em 1987 a 1989 ocorre a Revolução de Veludo, tá aí no livro de vocês, a Revolução de Veludo, que foi feita por os caras lá da Carta do 77, que tomam o poder do Partido Comunista, iniciando o processo de democratização. E aí, em 93, se separa, ocorre uma negociação pacífica, e a República Tcheca se separa da e fica Eslováquia e República Tcheca. Então esse é um dos conflitos principais lá da República Tcheca e da Eslováquia, né? Que antes era a Tchecoslováquia. Antes de 93. Em 93 virou duas diferentes. Tá certo? Olha só, outro que tem enormes polêmicas é a Polônia. Em 1970, o primeiro país a iniciar transformações econômicas políticas, então revolucionário. E ele foi a criar o Partido de Solidariedade, que foi um sindicato católico apoiado pelo Papa João Paulo II, que é santo agora, chama São João Paulo II, pelos operários ameaçados para o socialismo. Os soviéticos instalaram a lei marcial, colocando o sindicato na ilegalidade. Então, eles lutavam contra o socialismo. O sindicato era católico e lutava contra os socialistas. Tá certo? E aí ocorre o fim da década de 80, mudanças na União Soviética, a glasnost e a perestroika, que foram mudanças que ocorreram no regime soviético, já quando o regime soviético estava sofrendo muitas muitas alterações no governo soviético e já estava muito enfraquecido, né? Aí o governo soviético já estava enfraquecido e acaba decaindo cada vez mais depois dos anos 80, 1991 acaba. E aí o sindicato, em 88, emergiu e liderou inúmeras greves, obrigando o governo comunista a ceder, porque eles queriam acabar com o governo comunista. Em 89, a Solidariedade, o sindicato, teve legalidade revogada e foram estabelecidas novas regras políticas nas eleições. Então, como eles tinham sido considerados ilegal pelo governo comunista, né? Aí, quando é em 89, eles voltam a ser legalizados, o sindicato. E aí, o Partido Comunista perde as forças, vocês lembram? Em 89 para 90 perde as forças. Aí, o Lech Walesa vence a primeira eleição, está aí, e fazendo com que a Polônia se torne o país capitalista, solicitando 4 anos depois a adesão na União Europeia. E aí, em 2004, a Polônia entra na União Europeia e desde então está entre as economias que mais se desenvolvem na Europa, mesmo tendo um índice de desemprego.
Então, a Polônia, ela foi um dos países assim que mais tiveram mudanças, porque ela saiu de um regime comunista dominado pela União Soviética e foi por lutas, principalmente esse sindicato de solidariedade teve uma importância muito grande nas revoluções da Polônia. E aí ela sai de um regime comunista, autoritário e mãos de ferro e vai para um regime democrático com eleições de uma década para outra. Isso é muito rápido, né? Isso foi muito rápido. Então, entra no regime comunista sai de um regime comunista e entra num regime democrático e consegue entrar na União Europeia. Então, isso quer dizer, se ela conseguiu entrar na União Europeia, quer dizer que está em uma crescente, uma economia sempre crescendo, sempre se desenvolvendo, apesar de ter um índice de desemprego. Então, isso quer dizer que mesmo a economia estando crescendo, a Polônia ainda tem índice de ser um país subdesenvolvido, porque os países do leste europeu, a sua maioria são subdesenvolvidos. Aí aqui a gente tem um mapa, o mesmo mapa lá do começo, que mostra os países e a Tchecoslováquia separada da Eslováquia, que era a República, que era a Tchecoslováquia, agora é a República Tcheca e Eslováquia, Polônia e Hungria. Vocês podem notar que são os países ali centrais do leste europeu, né? E a gente está encerrando. Tira o print da tela. A atividade do 9º ano é pesquisar sobre o stalinismo e suas consequências para o leste europeu, tá certo? Então, façam essa pesquisa. Quem não me mandou a pesquisa de segunda-feira vai mandar até hoje à noite que eu vou corrigir, tá certo? E essa pesquisa de hoje é para sexta-feira. Então, fiquem com Deus, bons estudos, estudem bastante, fiquem com Deus. E que essa quarta-feira seja ótima para todos vocês, tá certo? Um abraço para todo mundo. Tchauzinho, bons estudos e façam a pesquisa para mudar hoje. Não se esqueça.